Seja bem-vindo à nossa celebração online da Igreja Batista de Brookfield. É um prazer ter você aqui conosco. Nós estamos num momento em que a gente está fazendo um tempo meio que híbrido entre celebrações presenciais e celebrações online. Hoje é um dia de celebração totalmente online, então se você é alguém que tem acompanhado conosco também de forma presencial, hoje nós estamos juntos aqui todos para a nossa celebração totalmente online. É um prazer ter vocês aqui conosco. Se você nos acompanha nas nossas redes sociais, é um prazer saber que você está conosco. Se você ainda não nos acompanha, deixa eu te sugerir, marque aí no nosso YouTube, no nosso canal do Facebook, Instagram. Vai ser muito bom poder ter você junto e saber que você está acompanhando de perto todas essas mudanças que estão acontecendo. Aliás, se você souber se a gente está tendo presencial ou se a gente está tendo só online, significa que você está bem de perto. É um privilégio para todos nós podermos estar juntos, celebrar o nosso Deus juntos, celebrar a salvação que nós temos em Jesus Cristo, todos juntos. Eu tenho absoluta certeza que não importa se nós estamos presencialmente em algum lugar, se nós estamos nos encontrando simplesmente de forma virtual, nos nossos pequenos grupos, em todos os outros detalhes que a gente tem na igreja, independente do modo, Deus está conosco. O Espírito Santo do nosso Deus está transformando as nossas vidas e vai continuar transformando as nossas vidas, como vai fazer no dia de hoje. Eu tenho absoluta certeza disso aí também, e é por isso que, aliás, eu queria te convidar que a gente pudesse orar juntos e suplicar ao nosso Deus que fale aos nossos corações, toque as nossas vidas, porque eu tenho certeza que Ele tem muita coisa para nós nesse tempo de hoje. Meu Pai, nós te suplicamos, Senhor, nós te bendizemos, e nós nos apresentamos na Tua presença, Senhor, de forma humilde e simples, sabendo que nós somos nada e que o Senhor é todo-poderoso, Senhor, e que o Senhor pode e vai impactar as nossas vidas, e nós queremos Te permitir, Senhor, que de fato o Senhor molde o nosso ser para ser conforme é o Teu projeto, para ser conforme o Teu propósito, Pai. É o que nós precisamos, Senhor, não só queremos, mas é o que nós precisamos para cada uma das nossas vidas, Senhor, que o Senhor esteja transformando-nos e moldando-nos, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com aquele que é o Teu querer, Senhor. É o que nós oramos a Ti, agradecidos no nome santo e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso eterno Salvador. Amém. A palavra de Deus é algo maravilhoso. Eu acho impressionante coisas que foram escritas há tanto tempo e que, por ser palavra de Deus que é viva e se renova em todo o tempo, impacta as nossas vidas até o dia de hoje. Textos que foram escritos há milhares de anos, textos que foram escritos há no mínimo 2000 anos, nós bendizemos ao Senhor porque eles impactam as nossas vidas, se era no século I, se antes do século I, ou mesmo agora no século 21º, continua impactando, transformando e moldando os nossos corações. Mas um texto que eu acho impressionante é o texto do Evangelho de Mateus, e aliás, o Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, tem uma narrativa que a gente carinhosamente chama de Sermão do Monte. Foi uma palestra, né, que Jesus deu para os seus discípulos e para uma multidão que andava com eles o tempo inteiro, dizendo de coisas que o ser humano deveria fazer para que de fato pudesse experimentar tudo aquilo que Deus tem para ele. Na realidade, o que Jesus faz é virar de cabeça para baixo o que era a filosofia daquele momento, tudo aquilo que era pensamento para aquele momento. Jesus coloca totalmente o oposto. Se as pessoas imaginavam que eles tinham que conseguir se dar bem em cima dos outros, Jesus fala, não, você tem que se deixar passar por inferior ao outro, que as pessoas sejam superiores a você. Você é feliz se isso acontecer, você é feliz quando as pessoas te maltratarem, você é mais do que feliz quando as pessoas falarem mal de você. E Jesus vai colocando um tanto de ideia, e na realidade, quando chega no capítulo 6, ele abre de uma maneira interessante um pensamento, e Jesus trabalha com duas tentações muito comuns aos seres humanos. Não necessariamente só para aquele momento em que eles estavam, primeiro século, vivendo, mas para nós aqui hoje também, 21º século, essas tentações continuam continuam existindo com a mesma força e continua causando em nós, seres humanos, os mesmos riscos que causavam lá no primeiro século. A primeira delas é a tentação do ser. E as pessoas quererem ser
aquilo que não necessariamente são, parecerem mais espirituais, parecerem mais bondosas, parecerem que estão mais íntimas de Deus do que de fato são. E o risco e a tentação do ser, nesse momento e na situação que Jesus expõe no capítulo 6 de Mateus narra no capítulo 6 a situação que Jesus expõe e é narrada ali por Mateus, ela nos coloca de uma forma especial, numa situação que a gente percebe que o que Jesus está dizendo para os seus discípulos e para a multidão que está ali com eles é o risco de nós nos tornarmos hipócritas. A gente começar a atuar para que eu pareça ser o que na realidade eu não sou. Mas essa é a primeira. E a segunda é a tentação do ter. Eu querer ter para que, aliás, em alguns casos eu vou querer ter para que as pessoas imaginem que eu seja. E Jesus alerta dessas tentações, e quando ele coloca esse pensamento, ele fala de uma coisa interessante, e o que ele fala é a respeito dos tesouros. O que ele fala é a respeito de coisas que nós carregamos, de valores que nós carregamos, e a realidade é que não importa o quão pobre ou quão rico você é, todos nós temos tesouros, todos nós temos valores, coisas que nós olhamos, coisas que nós colocamos a nossa vida, coisas em que nós investimos o nosso tempo, em que nós colocamos o nosso coração, que nós colocamos o nosso pensamento, valores que a gente vive, valores que a gente busca, valores que a gente coloca em todos os aspectos da nossa vida, não só nesse ambiente natural, não só nesse ambiente físico, mas valores que vão nos afetar no nosso ambiente espiritual. Valores que vão nos afetar no ambiente que nós vivemos, numa comunidade, no ambiente que nós vivemos, numa sociedade, valores que vão nos afetar naquilo que nós iremos viver de forma eterna. E alguns desses valores, eles são valores secretos, são valores que estão dentro dos nossos corações, mas a gente corre o risco de, em algumas horas, a gente não conseguir perceber, a gente não conseguir ver. E a realidade é que a gente se faz perguntas e a gente se coloca em momentos que a gente deveria se fazer perguntas. E eu me faço muitas perguntas, e uma das perguntas que eu me faço é o que eu considero ser os meus verdadeiros valores? O que eu considero ser as coisas que de fato têm importância para mim? E na realidade, quando eu penso nisso aqui, eu queria até abrir um parênteses, eu vou voltar aqui, Mateus capítulo 6, mas eu queria abrir um parênteses e dizer para você que isso me faz lembrar uma das histórias bíblicas no livro de Esther, que a gente vai descobrir a respeito de valores e como que as pessoas vivem e onde elas colocam de fato o seu verdadeiro valor, os seus tesouros. E no livro de Esther conta a história dessa menina chamada Esther, que foi criada por um primo chamado Mardoqueu, e eles estavam no exílio dentro do Império Persa, e Esther, por causa de algumas situações, ela se torna rainha dentro, isso é tudo histórias que estão dentro do livro de Esther. Ela se torna rainha, esposa de Assuero, Xerxes, dependendo da versão bíblica que você tem, e quando chega um determinado momento, o povo judeu que vivia dentro do Império Persa estavam correndo um risco de extinção, estavam sendo ameaçados de morte, e de repente Mardoqueu anuncia isso para Esther e conta para ela toda uma história, e Esther diz, eu não posso fazer nada, não tem nada que eu possa fazer, eu não posso simplesmente chegar na presença do rei, embora seja rainha, eu não tenho esse acesso tão aberto assim à presença do rei. Mardoqueu fala com ela algumas coisas, Mardoqueu traz para ela alguns pensamentos. Na realidade, o que ele diz para ela é o seguinte: quem sabe, não foi para um momento como esse momento em que o povo dela estava ali correndo um risco de extinção, um momento em que o povo dela estava correndo um risco de não só desaparecer do Império Persa, mas desaparecer da face da terra. E Mardoqueu fala, quem sabe não foi para um momento como este, um momento de necessidade, que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não foi para o momento. Esther manda dizer a Mardoqueu, vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem a meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e as minhas criadas jejuaremos
como vocês, da mesma forma que vocês. E isso aqui vai mudar a história do povo judeu, isso aqui vai mudar a história de Esther, isso aqui vai colocar para a gente, para você e para mim, alguns pensamentos a respeito dos nossos valores, onde é que eu coloco os meus valores, em que níveis eu exponho os meus valores, não só na presença dos meus irmãos, na presença dos meus amigos, na presença dos meus companheiros de jornada, mas na presença de Deus. Na presença de Deus. Esther então fala, eu vou jejuar, as minhas criadas vão jejuar, do mesmo modo que vocês fizerem, nós também vamos fazer. E ela diz o seguinte, depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Eu não posso me apresentar na presença do rei de qualquer maneira, mas ainda que seja contra a lei, eu vou lá. E aí Esther fala uma coisa que impacta o meu coração a respeito dos meus próprios valores. Ela diz o seguinte, se eu tiver que morrer, morrerei. Todas as vezes que eu leio esse texto e todas as vezes que eu falo a respeito de valores, esse texto me vem à mente, porque a pergunta que eu me faço sempre é o seguinte, quando é que eu tomei, ou quando é que eu tomo uma decisão em que o final dela diz exatamente isso aqui, se eu tiver que morrer, morrerei. Que tipo de decisão, que tipo de valores apresenta na minha vida que eu digo, se eu tiver que morrer, morrerei. Isso vai gerar para nós uma série de perguntas, e a primeira delas poderia, onde é que você está dando a sua vida, que de uma forma ou outra nós colocamos a nossa vida em algum lugar, nós entregamos a nossa vida em algum lugar, seja para que o nosso povo, aqui como na história de Esther, esteja sendo liberto, ou seja, para que eu esteja buscando, de alguma maneira, algo melhor para eu poder viver. Na realidade, nós todos colocamos a nossa vida em algum lugar, porque de vez em quando as pessoas chegam para a gente e falam, fulana, fulano, chegam para mim e dizem, Flã, isso aí que você está fazendo, está acabando com a sua vida. Isso aí que você está fazendo, está consumindo a sua vida. E a minha pergunta é, o que as pessoas falam para você que você está dando à sua vida? É interessante porque isso revela para a gente. Isso revela para a gente alguns detalhes a nosso próprio respeito. E outra pergunta que abre é, o que tem para você maior valor do que a própria vida? Que tipo de coisa você abriria mão da sua própria vida? Que tipo de coisa tem tanto valor para você que você abriria mão da sua própria vida? Da sua própria vida. E é óbvio, a gente pensa nessas coisas, pensa nessas situações, e honestamente eu olho, eu vejo, e eu lembro da minha família, eu lembro dos meus filhos, eu lembro da minha esposa, eu lembro dos meus pais, eu lembro de todas as situações que estão à minha volta, e eu fico pensando que tipo de coisa, que tipo de situação tem para mim maior valor do que a minha própria vida? Para que tipo de situação eu diria, se eu tiver que morrer, morrerei? Para que tipo de situação você diz, se eu tiver que morrer, morrerei? Para que tipo de situação eu abro mão da minha vida? Na realidade, a terceira pergunta que me abre nesse pensamento é, os seus valores e os seus maiores tesouros são eternos ou são passageiros? Porque de vez em quando a gente descobre que a gente está dando a nossa vida para coisa que é passageira. A gente descobre que a gente está dando a nossa vida para coisa que vai ficar aqui nessa terra quando nós partirmos daqui. Quando nós partimos daqui. Aí isso nos leva de volta à ideia de Mateus capítulo 6, quando Jesus fala a respeito dos tesouros, e Jesus diz, Mateus 6, verso 19, narra isso para a gente, não acumulem para vocês tesouros na terra. Não acumulem na terra. Não acumulem na terra. Onde ele diz, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Aí você pensa mais, então Jesus está dizendo que eu não posso ter roupa, porque se eu tiver roupa a traça vai comer, eu não posso ter cama, eu não posso ter sofá, eu não posso ter alguma coisa porque a traça vai comer, eu não posso ter carro, porque se eu tiver carro, ferrugem vai comer, eu não posso ter, e diversas coisas a gente coloca, de repente eu não posso ter computador, eu não posso ter um celular, porque os ladrões vão arrombar minha casa, vão arrombar minha casa, vão roubar essas coisas. É isso que Jesus está dizendo? Não, ele não está dizendo isso. Nós podemos ter essas coisas fazem
fazem bem para nós, essas coisas nos ajudam, essas coisas fazem das nossas vidas melhores, essas coisas fazem de nós pessoas que têm condições de ajudar outras pessoas. O que Jesus está dizendo não é que você não pode ter essas coisas, o que Ele está dizendo é: não ponha o seu foco em coisas passageiras. Porque essas coisas, as minhas roupas, a minha casa, o meu carro, o meu celular, o meu computador, amanhã elas não vão existir mais. O carro vai para o ferro velho, o celular vai virar brinquedo de criança, as suas roupas, de fato, vão ficar pequenas, vão ficar velhas, vão rasgar e não vai dar mais. E o meu foco não pode ser nessas coisas. O que Jesus está dizendo é exatamente isso aí. Os seus valores não podem ser baseados em coisas que vão ficar para trás. Se traça, ferrugem e ladrões ameaçam os seus maiores valores estão errados. Isso aqui vai sempre existir. Independente do lugar onde você mora, independente do continente que você mora, traça existe, ferrugem existe, ladrões existem. Em alguns lugares existe mais do que outros, mas traça, ferrugem e ladrões existem em todos e quaisquer lugares, e a realidade é que essas coisas, elas simplesmente não podem ter poder sobre os seus maiores valores. Traça, ferrugem e ladrões não podem ameaçar as coisas que de fato têm valor para mim. Isso me faz pensar, que tipo de valores eu carrego? Que tipo de valores eu carrego? E talvez você diria para mim: Flan, traça, ferrugem e ladrões não têm poder e não têm condições de roubar ou de destruir os meus maiores valores, porque os meus maiores valores é, em primeiro lugar, Deus, é a minha família. Isso aí são valores que traça, ferrugem e ladrões não têm condições de roubar. Na realidade, talvez nesse momento que a primeira tentação que nós, como seres humanos, sofremos e que Jesus alerta no início desse capítulo 6, passa para nós também a ter um grande valor, porque é a tentação do ser. Talvez você queira que isso aqui seja a realidade da sua vida, que Deus e que a sua família, de fato, tenham maiores valores do que qualquer outras coisas para você, mas você talvez não seja a melhor pessoa para determinar quais são os seus maiores e verdadeiros valores. Os seus e os meus também, meus verdadeiros valores, eles podem ser vistos e podem ser claramente vistos por quem está do meu lado. As pessoas que estão à sua volta têm condições de dizer melhor do que você mesmo o que tem valor para você. Só você parar e pensar naquelas perguntas que eu te fiz agora há pouco. O que as pessoas olham para você e dizem: isso aí vai acabar com a sua vida. Isso aí vai destruir a sua vida. Algumas pessoas, nessa tentativa do ser, e nessa tentativa do ter, e nessa tentativa de colocar valores, colocam valores em tantas coisas que estão roubando, estão levando, estão tomando a sua vida, que não necessariamente são as coisas que eles ou elas imaginariam que fossem as melhores coisas da sua vida. Alguns colocam a sua vida em risco, porque o seu valor está na quantidade de adrenalina caminhando no seu corpo, seja lá por qualquer razão. Umas pessoas colocam o seu foco nos prazeres, outras pessoas colocam o seu foco nos bens, em todas e quaisquer situações diferentes que nós colocamos valores, mas quem está à nossa volta vai saber direitinho dizer para nós onde é que está claramente aquilo que tem valor para mim, onde é que está claramente aquilo que a minha vida é dedicada e onde é que eu estou gastando, investindo e correndo o risco de perder a minha vida. Embora não necessariamente a gente toma decisões e fale, como Esther falou: se eu tiver que morrer, morrerei, mas às vezes a gente vive dessa maneira. A gente vive dessa maneira: se eu tiver que morrer fazendo esse trabalho que eu faço, eu vou morrer. Se eu tiver que morrer praticando esse esporte que eu pratico, eu vou morrer. Se eu tiver que morrer fazendo isso, o que é a coisa que pode ser vista claramente por aqueles que estão à sua volta, que são os seus verdadeiros valores? Valores que às vezes para nós são secretos, valores que estão à volta, rondam a nossa vida, estão nos circulando, valores que estão andando conosco e que não necessariamente
eu estou tendo consciência, que não necessariamente você está tendo consciência, mas quem está à sua volta consegue claramente ver o que é que leva o maior tempo da sua vida, o que é que leva a maior parte da sua vida, onde é que de fato está o seu foco nos seus valores, aqui na terra ou em valores que vão durar eternamente. Jesus fala isso, ele fala, não ponha a sua força, não ajunte tesouro aqui, porque você vai perder, traça vai levar, ferrugem vai destruir, ladrões vão roubar, mas ele continua dizendo, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. É do seu interesse acumular tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, não tem condições de destruir, não chegam lá, não tem condições de tomar conta, não tem condições de roubar de você, não só a traça e a ferrugem, mas onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Coisa eterna. Coisa eterna. Na realidade, se você gosta de coisa boa, na realidade, se você gosta de viver uma vida interessante, né? É isso que Jesus está dizendo, porque tudo que Ele diz, tudo que a palavra de Deus fala para nós é querendo o meu e o seu bem. É querer que eu e você experimentamos o que há de melhor para ser experimentado, não simplesmente na nossa vida humana, mas na eternidade. E eu espero que você crê na eternidade, porque se você é cristão, você crê na eternidade. Se você não é cristão, eu te diria, segura aí, porque isso aqui é importante para você, porque você vai passar um tempo eterno, a sua vida não termina quando o seu tempo aqui nessa terra termina, e aquilo que eu e você acumulamos, é o que nós vamos experimentar no nosso tempo de eternidade. Se você gosta de coisa boa, se você gosta de experimentar coisa boa, o que Jesus está dizendo para você aqui é para você fazer um bom investimento, faça um bom investimento, né, e foque naquilo que dura eternamente. Foque naquilo que dura eternamente, naquilo que vai colocar a sua vida, não só aqui neste pequeno tempo que nós passamos aqui na experiência terrena, mas na eternidade que nós passaremos na presença do nosso Deus, e Ele é poderoso para guardar, como diz o apóstolo Paulo, para guardar aquilo que eu tenho depositado, até chegar o dia em que eu vou tomar conta, em que eu vou tomar posse, Jesus fala isso e ele diz o seguinte, que a expectativa de você não ajuntar aqui na terra, e de você ajuntar na presença dele, é para um momento especial, e ele explica, ele dá a razão, porque ele diz o seguinte, que pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso é importante para a gente, é importante eu parar e pensar, porque onde está o meu coração, onde está o meu íntimo, ele não está falando da parte física do corpo que bombeia a sangue para os meus órgãos, ele está falando do íntimo do meu ser, do que há de melhor em mim, aí vai estar o meu máximo, aí vai estar onde eu coloco de fato a minha adoração, aí vai estar onde eu coloco de fato os meus maiores e verdadeiros valores. O meu coração está onde estão os meus maiores e verdadeiros valores, que os meus maiores e verdadeiros valores estejam na presença de Deus. E talvez você pare e pense, mas o que seria ajuntar tesouro no céu? Ajuntar na terra eu sei o que é, eu sei o que eu tenho que fazer, mas o que seria ajuntar tesouros no céu? Uma coisa que nós corremos um grande risco, um sério risco de parar e de imaginar e de pensar que é ajuntar tesouros no céu, simplesmente a gente dá ofertas na igreja, dizimar na igreja, embora isso aí seja uma grande parte do que nós precisamos fazer como seres humanos, como seres cristãos, como pessoas interessadas no reino de Deus, é importante que eu e você façamos isso, mas isso não é tudo. Isso não é tudo, ajuntar no céu é muito mais do que fazer as doações que nós fazemos na vida da nossa igreja, no ambiente de servir o Senhor no reino de Deus. Ajuntar tesouro no céu vai muito mais do que isso, de fato entra naquele ambiente daquilo que de fato você é, de quem de fato você é, de Mateus capítulo 6, é no seu relacionamento com Deus e fazer exatamente aquilo que Ele está te dizendo para poder fazer. Quando eu oferto de mim mesmo e daquilo que eu tenho para pessoas que não têm condições de me retornar absolutamente nada, isso é parte de ajuntar tesouro no céu. Ajuntar tesouro no céu é de fato se importar
com aqueles que são necessitados. Ajuntar tesouro no céu é ir muito além do que viver para você mesmo, talvez a melhor palavra, altruísmo, é você viver para outros, é você viver para outras coisas, é você viver para outras pessoas. Onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Que o seu tesouro esteja, de fato, em buscar fazer aquilo que vai durar e aquilo que vai, na sua vida, ter não só um tempo terreno, mas ter, mais do que isso, um tempo eterno. Garimpe na sua vida, garimpe a sua vida e descubra onde é que estão os seus verdadeiros tesouros. Você vai descobrir muitas coisas escondidas e que em descobrir coisas escondidas na minha vida, que eu possa mudar e buscar andar um pouco mais parecido com aquele que é o desejo, que é o propósito do meu Senhor para mim mesmo. Que você, ao garimpar a sua vida e descobrir onde estão os seus verdadeiros tesouros, que tesouros que estejam secretos na sua vida, sejam tesouros que vão agradar ao seu Senhor. Sejam tesouros que vão durar por toda uma eternidade, não vão ficar simplesmente aqui nessa terra quando o seu tempo aqui acabar. Os seus valores secretos precisam levar o seu coração para perto de Deus, porque onde estiver o seu tesouro, o seu coração vai estar ali também, que os seus valores, que os seus tesouros secretos levem o seu coração para perto de Deus. Busque a presença de Deus, viva a presença de Deus e não viva mais simplesmente para você mesmo ou para você mesma. Eu acho bonito e acho interessante quando o apóstolo Paulo fala, e a carta aos Gálatas, ele escreve isso, ele diz que eu já fui crucificado com Cristo, eu não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Os meus desejos, as minhas paixões, as coisas terrenas não têm tanto valor para mim, quanto tem as coisas que me levam para perto de Deus. Os valores secretos do meu coração precisam me levar para perto de Deus. Deixa eu te perguntar, para onde é que te leva as coisas que têm maior valor para você? Para onde é que te leva as coisas que têm maior valor no seu coração? Que esses tesouros de fato e te façam buscar um pouco mais de Deus e experimentar um pouco mais de Deus, que os seus valores secretos te permitam experimentar tudo aquilo que Deus tem e tudo aquilo que Deus quer para a sua vida, que nesses momentos em que nós temos muito tempo para refletir e para buscar as nossas vidas, de fato, garimpar as nossas vidas, que eu e você, garimpando, a gente possa de fato descobrir que Deus tem muito mais para mim do que essa terra tem condição de me oferecer. E que eu possa experimentar de uma felicidade muito maior se eu buscá-la na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e que nessa semana você possa, de fato, experimentar tudo o que há de melhor de Deus para você. Garimpe a sua vida, descubra valores secretos e que esses valores te levem, de fato, para mais perto de Deus.